Como é bom estar na presença do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17. Aleluia. Os irmãos acharam? Som. Isso. Glória a Deus. Jeremias 17, versículo 7. Amém. Glória a Deus. Estava em casa hoje, à tarde, orando. Ontem, na verdade, quando eu vim para a igreja um pouco mais cedo, ontem, para orar, falar com Deus, graças a Deus tivemos um culto maravilhoso. Quem esteve aqui pôde presenciar, como Lucas trouxe a palavra, a gente pôde ver Deus abençoando. Eu fico muito feliz. Enquanto eu estava aqui, uma outra pessoa começou a ministrar algo no meu coração. Eu não sabia exatamente o que era, mas quando cheguei em casa, fui orar, pedir a Deus. O Senhor me levou a esse tema que está no livro de Jeremias 17, versículo 7, que diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Ele será como árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Feche seus olhos comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela palavra que o Senhor nos direcionou nessa noite, pelo louvor, pela vida de cada irmão que está aqui. Meu Deus, aleluia, nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Então, meu Pai, que nada venha tirar a nossa atenção, e que os nossos olhos possam estar focados no Senhor, para que essa palavra que será semeada aqui neste lugar possa dar fruto, e esse fruto vir a permanecer. Então, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor usa a minha vida, meu Deus, para não ministrar aquilo que nos coloca numa posição confortável, mas para que nos coloque numa posição de adorador diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A igreja pode se assentar. Irmãos, profeta Jeremias, conhecido como... Alguém sabe como ele era conhecido? Profeta? Chorão. Ele chorava de alegria, olha assim, ou de tristeza? Um profeta que sofreu muito na sua época. Um profeta que sofreu tanto a ponto de ser conhecido como profeta chorão, porque ele sempre estava a chorar e derramar lágrimas diante de Deus, pela nação de Israel, por tudo aquilo que ele estava vivendo em seus dias. Mas nesse contexto específico, o profeta Jeremias começa a escrever dizendo sobre a confiança, sobre aonde os nossos olhos, o nosso coração, o nosso pensamento deve estar. Mesmo em tempos difíceis. Ele diz: maldito é o homem que confia no homem. Mas ele diz: bendito o homem que confia em Deus. Amém. Cuja a fé está no Senhor. É engraçado porque ele enfatiza duas vezes: aquele que confia no Senhor e a sua fé está no Senhor. Porque às vezes nós dizemos boca fora: eu confio em Deus, eu sei que Deus vai me abençoar, mas no fundo o teu coração duvida.
Porque os problemas, os sentimentos, as dificuldades nos fazem duvidar de quem nós somos em Deus. O diabo, ele está tentando iludir uma geração, está tentando enganar a igreja do Senhor, tirando aquilo que Deus já determinou como certezas, e começar a colocar dúvida em nossos corações. Mas ele vem como boca de Deus e começa a dizer: bendito é o homem que confia no Senhor. E ele descreve como é esse homem. Esse homem não é aquele que apenas diz confiar em Deus, mas esse homem que confia em Deus, ele tem qualidades de um homem que confia em Deus. Assim como o salvo tem frutos de salvação. E ele começa a discorrer dizendo: esse homem é como uma árvore plantada junto às boas águas, que estende, árvore plantada estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se aflige quando chega o calor, quando sofre de ansiedade durante o tempo de seca, e também nem deixa de dar fruto. Jeremias está dizendo que o homem que confia em Deus, não é as circunstâncias que o impedirá de dar frutos, não é a seca, não é o calor, aquilo que dará outras árvores, mesmo em épocas fora de épocas, aquelas árvores que dará fruto em tempo infrutífero, é aquela árvore que está conectada às suas raízes, às fontes de águas, aos ribeiros do Senhor. Essa árvore, ela não fica preocupada quando é calor, porque ela não tem medo de secar, porque ela tem uma fonte que ninguém mais tem. E eu conheço essa fonte de águas vivas é o Senhor dos exércitos. Amém. E essa árvore também, ela não fica ansiosa durante o tempo da seca. Não é uma árvore que está preocupando: será que eu vou ser frutífero? Será que eu vou conseguir dar fruto? Será que eu vou secar? Será que eu vou florescer? Não. É uma árvore que confia no Senhor. Amém. É um homem cuja confiança está no Senhor. E mesmo entre o tempo de seca, aonde as árvores não dão frutos, você olhará para ela e verá uma árvore linda, florescida, pronta para dar os seus frutos. Precisamos urgentemente, eu não vou dizer aprender, eu vou voltar a dizer, não é aprender, é voltar a confiar no Senhor. É voltar a confiar no Senhor. Precisamos urgentemente de voltar a confiar no Senhor. Eu quero aqui convidar você a ler sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém. Aleluia. Amém. Efésios capítulo 10, versículo 6, versículo 10. Vai dizendo: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar
firmes contra a cilada do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Eu quero enfatizar isso aqui com você hoje. Eu quero trazer como tópico desta mensagem uma igreja que resiste o mal. Amém. Uma igreja que sabe como lutar. Uma igreja que sabe quais armas usar. Quando a guerra se levanta, quando o inimigo se levanta, nós não lutamos como o mundo luta. Nós não agimos como o mundo age. Nós não vestimos o uniforme que o mundo veste. Mas nós somos do céu, então nós usamos as armas celestiais. Amém. Nós usamos armas que é a armadura do Deus, é a armadura do crente, é a palavra, é a espada, é o capacete, é o evangelho da salvação. Nós precisamos estar revestidos. Amém, glória a Deus. Por que que as igrejas hoje têm caído? O que mais você vê são pessoas que estão se desviando, tanto no nosso meio, quanto no mundo dos famosos. Pastores, líderes, cantores estão se corrompendo. Por quê? Porque deixou de se revestir. Porque um dia parou de orar, parou de ler a Bíblia. Um pastor disse uma vez: se você já tem um dia que você não ora, que não dobra o teu joelho no chão, então já tem um dia que você está desviado. Se você tem 2 dias que não ora, então tem 2 dias que você está desviado. O cristão se alimenta da palavra e da oração. Amém, aleluia. Se você não ora e não lê Bíblia, como é que você vai se fortalecer para vencer o dia mau? Como é que você vai ter autoridade espiritual dentro da sua casa? Como é que a esposa vai conquistar o esposo? Como é que o esposo vai salvar a esposa? Se não ora, se não lê Bíblia, se não jejua, se não consagra. Quando o diabo lançar setas, você vai cair. Porque o diabo entende de Bíblia, irmãos. O diabo é mais crente do que muito crente. Paulo, a palavra do Senhor diz que o diabo crê e estremece ao ouvir a voz do Senhor. Mas tem gente dentro da igreja, eu não estou dizendo da nossa igreja, estou dizendo uma igreja no sentido coletivo. A presença de Deus está. Deus está curando, Deus está libertando. E ele ainda não conseguiu sentir a presença de Deus. Não conseguiu ouvir a voz de Deus. O diabo estremece, irmãos. Uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus em minhas orações: Senhor, me dá sensibilidade para reconhecer quando o Senhor adentrar o espaço, quando o Senhor falar comigo. Me dá sensibilidade para ouvir a tua voz, porque o mundo está gritando, o diabo tem lutado, mas nós não podemos parar de ouvir a voz do nosso Senhor, o nosso general, aquele que é o general da batalha, aquele que vai adiante, aquele que peleja, aquele que não perde nenhuma luta. Amém, glória a Deus. O mundo está fazendo barulhos e o cristão parece que esqueceu como lutar, irmãos. Precisamos lutar de acordo com a palavra de Deus. Amém. A palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias, que nós lemos, que no tempo da seca as suas raízes se estendem.
suas raízes estão indo? Para onde as tuas raízes estão te levando? Aleluia. Micael, que tempo de seca é essa? Que dia mau é esse que você está me dizendo? Irmão, se você não sabe, o cristão passa por problema. Um dia a enfermidade bate na porta, o desemprego, a crise conjugal, os filhos começam a dar problema, a dificuldade financeira vem. Para onde as suas raízes estão correndo? Para onde você está buscando ajuda? Para onde as tuas raízes estão te levando? Para o alívio, para o escape, para o descanso. Você não sabe porque você não conhece a Bíblia? Porque a Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso. Davi olhou para os montes e disse: Senhor, eu estou cercado, e eu pergunto: da onde que vai vir o meu sustento, a minha ajuda, o meu socorro vem da onde, Senhor? Aleluia. A seca chegou, estou passando pelo vale, da onde que vai vir meu socorro? Davi levanta a voz e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É por causa dele, é o meu sustento, é ele, eu não paro por causa dele, eu não desisto, é por causa dele, se eu estou de pé, é por causa dele. Amém. Glória a Deus. Para onde, irmãos, que as tuas raízes estão indo? Buscando refrigério. Para onde? Quando as coisas apertarem, para onde você está indo? Eu quero enfatizar mais uma vez: mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações inoportunas, mesmo em situações atípicas, mesmo em circunstâncias intemporais, o nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele ainda continua sendo Deus, Ele ainda continua no controle de tudo. Nós não iremos parar por causa de uma tempestade, por causa de uma seca, irmão. É na hora da prova que o milagre acontece. Nós ficamos reclamando da luta. É difícil, não é difícil. Quando nós estamos na faixa humana, não é fácil olhar para casa, não é fácil olhar para a família e ver as coisas balançando. Mas nós temos que ter fé e dizer aos que confiam no Senhor: salvamos monte de Sião, que não se abalarão. Amém. Precisamos crer, irmãos, viver a palavra, pregar a palavra, é dela. Mas sabe o que acontece? Nos momentos difíceis, coloca aí pra gente Levítico 6, versículo 12 e versículo 13. Aleluia. O fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar,
jamais deverá ser apagado. Amém. Irmã Abigail disse algo lá em Anápolis, que eu nunca tinha me atentado. Quem estava lá talvez ouviu ela dizer que essa parte do altar ficava de fora, entre um corredor e outro, e esse altar estava sujeito a chuvas, ventos, tempestades. Mas a ordem do Senhor é: o fogo não se apagará. Aleluia. Amém, aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Eu estava lendo e estudando um pouco mais adiante de Levítico, uns 2, 3 capítulos ou mais. A gente observa que o primeiro fogo colocado não foi pelo sacerdote. Quando eles começaram a orar, Deus começa a queimar o holocausto. E a partir de então, aquele fogo dado por Deus não poderia mais ser apagado. Irmãos, Aleluia. volta o versículo aí que nós lemos, o primeiro. 12. Acenderá lenha nele a cada 6 meses. É assim? Não. A cada retiro, Não. a cada congresso, Não. é a cada manhã. Amém. Amém, aleluia. É a cada manhã. Cuidar do que Deus nos dá é diário. Alimentar o que Deus nos dá é diário. E não vou mentir, não é fácil, irmãos. Vai me dizer que é fácil? Você tirar 1 hora de oração, 2 horas de oração, não é fácil, não. A carne está lá levando, tem isso para fazer, tem isso para falar, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Mas precisamos persistir, irmãos. Sabe, é difícil. Mas a Bíblia diz: não deixei apagar o fulgor do Espírito Santo. Amém. Irmãos, é na hora da prova, é na hora das dificuldades que os milagres acontecem. Aleluia. Então para de murmurar e começa a exaltar a Deus por aquilo que Ele tem feito nos dias de hoje. O povo reclamava. Lembrei de uma passagem aqui. O povo reclamava no meio do deserto porque lá não tinha carne. Mas tem uns salmos que dizem: e eles comeram os alimentos dos anjos, Aleluia. o maná Aleluia. que vinha diretamente do céu todas as manhãs. Não tinha como pegar 2 para o outro dia, para mais tarde apodrecia. Era a cada manhã, era a cada dia. Eles alimentaram do maná, do alimento dos céus. Irmãos, é no deserto. O lugar mais seguro do crente viver é no deserto. Aleluia. É no deserto. O lugar mais seguro do crente. É ali que Deus provê. É ali que Deus cura. É ali que Deus realiza prodígios. É ali que você vê mar abrir. É ali onde você vê maná descer. É pedra jorrar água. É no meio do deserto, irmão. Mas eu não sei em qual período. Até nesse mesmo capítulo vai dizer, que fala sobre o alimento dos anjos, se eu não estou enganado, diz assim também, um dos seus versículos posteriores: se o Israel deixou de guerrear com os seus arcos e flechas, é porque esqueceu da promessa. Esqueceu da promessa, irmãos. Sabe? O nosso problema é
é que o diabo ele tem feito desse lugar o lugar principal. Não, irmãos, aqui é secundário. Só que nós estamos tão envolvidos com isso daqui que os nossos olhos se desviaram dos céus. Mas nós temos que lembrar diariamente: eu não sou daqui. Amém. Isso aqui é temporário. Tem um lugar preparado e reservado para mim. Irmãos, as lutas, as dificuldades, pelo amor de Deus, irmãos, quem aqui já foi apedrejado? Teve um dos apóstolos, não estou me enganado, foi cerrado no meio. Cerrado no meio. Um dos apóstolos foi mergulhado em óleo quente e morreu. Alguns foi lançaram no Coliseu para os ursos e os leões comerem. E eles morriam dizendo: louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, apesar de hoje nós dizermos que os nossos dias são difíceis, não é tão difícil assim. Servir a Deus é fácil, irmãos. O nosso problema é que as nossas raízes estão ligadas nesse mundo. Você quer ir para o céu, mas não quer largar o pecado aqui. Você quer ir para o céu, mas não quer mudar a vestimenta aqui. Você quer subir no céu, passar a eternidade com o papai, mas não tem coragem de tirar uma hora com Deus aqui na terra, irmãos. Que hipocrisia é essa, irmãos? Precisamos mudar o nosso jeito de olhar para os nossos dias, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho e começar a colocar Deus em primeiro lugar. Os problemas não é para nos desanimar, irmãos. Assim como o fogo, ele não é para outra coisa senão para purificar o ouro, assim também as provações para Deus nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas, irmão. Abra a Bíblia em João 11. Eu falo com Deus e o Senhor me levou essa história muito pregada. E exatamente por isso eu quero comentar ela com você, porque eu tenho certeza que você conhece essa história. Bem, 11, versículo 1. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o óleo perfumado. O Senhor lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Como os irmãos conhecem essa história, eu quero apenas ressaltar alguns pontos que nos levará sobre o teor da mensagem que ele estava dizendo sobre as nossas dificuldades. Porque nós estamos com o pensamento atual de que nós, por sermos cristãos, nós por dizimar, nós por dar fé, por vir todo domingo, por ser religioso, nós estamos isentos de um problema. Porque o primeiro problema
acontece? Ao invés de nós correr para Jesus, nós nos afastamos dele. O primeiro problema, quando algo sai em desacordo com a tua vontade, para de ir na igreja, para de dizimar, para de ofertar. Você está achando que você está ouvindo Deus? Irmãos, Ele é Senhor. Amém, Jesus. Ele é Senhor. Por que eu estou dizendo isso aqui para você? A Bíblia está dizendo que Lázaro estava doente. E a Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não é porque Jesus amava que eles não puderam passar pela situação de luto, de desespero, de dor. Mas parece que nós mudou as coisas. O primeiro problema, nós já começamos a jogar para Deus tudo aquilo que nós fazemos, como se aquilo que nós fazemos para Deus é alguma coisa. Irmãos, Lázaro estava ali, ó, Jesus dizendo: eu amo Lázaro. E ele fica mais 2 dias ali naquele lugar, mesmo dizendo: eu amo Lázaro. Aí todo mundo poderia dizer: mas cadê Jesus? Não ama Lázaro? Cadê Jesus? Devia sair correndo. Porque quando você liga para alguém e diz: oh, aconteceu isso aqui comigo, aconteceu uma tragédia, você larga tudo. Pelo menos para quem a gente ama, deveria ser assim. E você sai correndo, você dispõe ajuda, recurso financeiro, o que você tem para ajudar. Jesus ficou ali, dizendo: eu amo Lázaro. Mas deixa eu dizer, é Jesus que determina a hora de agir, não somos nós. Amém. Vamos largar de ser imaturos e entender que é Ele o Senhor e nós os servos. Então, quando não sai do nosso jeito, a Bíblia diz: quem sou eu, barro, para dizer ao oleiro: o que é que tu me fizeste assim? Quem somos nós, irmãos? Mas a Bíblia está dizendo que Jesus amava Lázaro e mesmo assim esperou. 2 dias depois, a Bíblia diz que ele chega no 4º dia do sepultamento de Lázaro. Ele amava Lázaro? Sim. Mas sabe qual que é o nosso problema? A Bíblia diz que os caminhos do Senhor não são os nossos, e nem os seus pensamentos. Aquilo que para você é um problema, Deus está dizendo: é a oportunidade de me fazer conhecido. Aquilo que você está praguejando e reclamando, dizendo: isso nunca vai passar, Deus está dizendo: aquieta-te, calma. Isso não é um problema, é uma oportunidade que eu estou te dando de exaltar o meu nome. Amém. Mas nós somos tão afobados, tão precipitados, que ao invés de esperar o tempo de Deus, nós começamos a reclamar e murmurar antes da hora, antes do tempo. Então Deus está dizendo: aquieta-te, espera, porque eu vou agir no momento certo e na hora certa. Quando o tempo secar e as águas começarem a secar, e você olhar para ti, olhar e dizer como a árvore lá de Jeremias dizendo, você vai começar: peraí, a água está secando, o calor está vindo, as minhas folhas vão murchar, eu não vou florescer, eu não vou dar fruto. Deus está dizendo: as suas raízes estão ligadas a mim. Amém. Você não depende de alguém, de uma circunstância, de um momento apropriado, não. Ele é Senhor do tempo, Ele muda a estação, Ele muda o lugar e propósito. Quando Ele quer, Ele faz do jeito que Ele bem lhe apraz. Deus está dizendo: volte, irmãos, a confiar no Senhor. Volte a confiar no Senhor, irmãos. A realmente confiar, a entregar a Deus. Quando Lázaro morreu,
fui ler, estudar. A Bíblia diz que ele estava a 15 estádios de Betânia, convertendo do valor romano para nós. Sabe quanto está, Lucas? 3 quilômetros de distância de uma aldeia à outra. Não é a distância que vai fazer Deus agir, irmãos. Sabe, eu gosto disso. Eu entendo o que Deus quer dizer com isso. Amém. Ele age não é pela distância, não é pela circunstância, não é só pelo teu querer. Mas a Bíblia, eu lembro de uma história que você lembra também de Paulo, quando Paulo foi convertido ali em Damasco. Quando Deus vai falar com o seu servo, ele diz: olha, você vai para Damasco, porque lá em Damasco tem um homem que está te esperando, Paulo de Tarso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Ele foi, e a Bíblia diz para aquele homem, dizendo: olha, você vai. Jesus estava falando com ele: ir na sua casa. Saulo está em casa orando agora. Amém. Ele não precisou chegar lá para o milagre acontecer, irmãos. Ele só confiou na palavra que Deus liberou a seu respeito. Aleluia. Então para de querer fazer do seu jeito. Para de querer fazer na sua hora, porque se Deus quiser fazer, não existe quem pode impedir o agir de Deus. Amém. Glória a Deus. Não tem quem possa impedir o agir de Deus. Mas eu gosto de algo que me chama a atenção. Havia uma tradição judaica naquela época, talvez até hoje, que dizia, uma das tradições dizia que por 3 dias, por 72 horas, era o prazo suficiente para a alma se desligar do corpo. Nesse período, muitas vezes, eles entubavam ali, colocavam ali nas covas e tudo, alguns sinos, porque nesse período, às vezes a pessoa voltava e eles tocavam o sino e era trazido de volta. Porque não tinha medicina, não tinha quem explicasse as coisas. Então era uma tradição judaica que durante 3 dias Lázaro poderia voltar. E ele estava diante de um povo judeu. Então Jesus espera o 4º dia. Jesus estava dizendo assim: não tem tradição, não tem quem que possa reverter o que está acontecendo, mas eu posso dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Aleluia. Onde Jesus chega, o milagre acontece. Não tem morte que resiste diante do Senhor da vida. Não tem trevas que resiste à luz do Senhor. Então sabe o que Deus ainda talvez não fez na sua vida? Porque ainda você está dizendo assim: eu posso, eu consigo. Enquanto você dizer: o meu fim agora acabou, só me resta Deus, é só Deus que pode fazer isso por mim, Deus não vai olhar. Deus começa a trabalhar quando chega o nosso fim. Por isso que a Bíblia diz: é preciso morrer para viver. Quando eu chego no meu fim, Jesus se levanta em mim. Aleluia. Glória a Deus. Mas as nossas raízes estão conectadas nesse mundo. Então nós não queremos abrir mão dos nossos deleites e prazeres. Volto a dizer uma coisa para você. Aquelas irmãs de Jesus, quando soube que Lázaro estava doente, ele não havia nem morrido ainda. Elas foram para onde? Para onde, gente? Atrás de quem? De Jesus. Quando a seca chegar, as tuas raízes vão te direcionar para onde? Elas choraram, questionaram. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Questionou, chorou, lamentou, mas fez isso para quem? Para quem poderia resolver seu problema. Glória a Deus. O nosso diferencial hoje é que quando o problema vem, em vez de nós corrermos para o altar do Senhor e chorar e reclamar, murmurar para Deus, nós começamos a murmurar de Deus para as outras pessoas.
Nós começamos a ferir pessoas, porque Deus não fez em nós. E eu abro aqui agora um parênteses para você. Talvez você ainda não entendeu os desígnios de Deus, eu também não entendo. A Bíblia diz que é inescrutável, ou seja, é inexplicável. Mas Deus sabe como trabalhar e de que forma trabalhar. Às vezes nós choramos, lamentamos, reclamamos, mas todas as pessoas que foram para o altar de Deus obtiveram respostas extraordinárias. Amém. O nosso problema é que é mais fácil culpar Deus pelo fracasso. É mais fácil culpar Deus pelo problema do que tirar uma hora de oração no joelho e chorar dizendo: Deus, eu preciso. Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu errei. Eu falhei. Eu quero. Eu preciso mudar. Eu preciso de restauração. Eu preciso de uma oportunidade nova. Eu preciso de um casamento. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso da minha esposa. Eu preciso da meu esposo. É mais fácil culpar alguém. Por que dizer foi eu, Senhor? Eu pequei, eu falhei, eu errei. Mas eu estou aqui, Jesus. Aleluia. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda nas dificuldades. Sabe, irmãos, às vezes Deus está te ensinando, mas você não consegue ver. Os problemas não é para te afastar, é para te aproximar de Deus. Glória a Deus. Às vezes você está dizendo: Senhor, eu estou me sentindo tão sozinho. Eu quero alguém para me ajudar, para me dar força. Aí Deus diz: ora pelo Samuel, ele está precisando tanto de oração. Você está assim: eu queria tanto dar um abraço. E Deus está dizendo: abraço nada. Porque muitas vezes Deus vai te proporcionar coisas que você precisa através de outras pessoas também. Amém. Mas nós estamos tão focados em nós mesmos, que esquecemos que nós temos almas para cuidar. E o diabo tem feito um trabalho excepcional, porque tem sim conseguido tirar os nossos olhos das almas dos pecadores, daqueles que precisam, para a gente olhar para nós mesmos. Mas se nós estivéssemos, irmãos, com os nossos joelhos no altar, irmãos, a gente veria que não é só eu que preciso, outros também precisam. Estava aqui ontem orando, falando com Deus, dizendo: Senhor, está tão difícil, me ajuda, Pai. Aí eu lembrei dessa passagem, porque a Bíblia, quando Jesus chega lá, ele fala: onde é que Lázaro está? Jesus sabia, irmãos. Jesus sabia onde sabia. Assim como ele sabia onde Adão estava. Mas isso é oportunidade, irmão. Que Deus está te dando para você abrir a tua boca e dizer o que está acontecendo dentro de você. Qual é o teu problema? Onde é que está te machucando? É lá que Deus está te perguntando. E quando ele chega ali, ele só pode dizer: olha, tira a pedra. Eu quero perguntar para você, seja honesto. Entre tirar a pedra, dizer: Lázaro, levanta e anda, Lázaro, sai para fora, qual era a única coisa que eles poderiam fazer? Humanamente, só tirar a pedra, irmãos. Quem que tem autoridade para olhar para um outro e dizer: levanta? Só Deus, irmãos. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Buscai o Senhor em primeiro lugar. Amém. Aleluia. Teu reino.
e as outras coisas serão acrescentadas. Enquanto você fizer seu papel, que é a única parte que você tem para fazer, que é a parte humana, que é de ajoelhar, orar, buscar o Senhor e ser fiel, é a única coisa que podemos fazer. Ele vai tomar conta do resto. Amém. Mas nós queremos gritar lá, não sai para fora, mas não queremos ser fiel ao Senhor. Nós queremos os milagres, mas não queremos o sacrifício de ser fiel ao Senhor. Então, irmão, Deus só está te pedindo uma coisa: retira a pedra, faça o que você está ao teu alcance. Eu estava orando, Deus dizendo: Micael, se você fizer o que você precisa fazer, o seu papel, o seu melhor, é isso que você precisa. O resto sou eu que cuido. Glória. Enquanto você adora, eu cuido do resto. Enquanto você me louva, eu faço a provisão. Mas nós precisamos fazer o nosso papel. Aleluia. E não é nos afastar do Senhor, mas é dia após dia lançar a lenha no altar e dizer: queima Jesus, queima Jesus. Aleluia. Fogo do Espírito Santo, se levante, consuma-me o tempo todo, o dia todo. Não deixe o fulgor do Espírito Santo se apagarem. Quero convidar vocês a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Sabe, irmãos, eu gosto muito de pregar aquilo que Deus coloca aqui no meu coração. Amém. Glória. Eu não mudo a minha mensagem. Seja quem for que está no banco ouvindo, o que Deus me deu, é isso que eu vou pregar. Amém. E às vezes, nem muitas vezes agrada as pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você talvez não pode gostar das mensagens. Não tem problema não. Talvez você pode nem gostar do meu jeito. Também não tem problema. Mas é melhor você não gostar do meu jeito. E a palavra que Deus me dá, e eu vou pregar ela para você. E você mudar de vida e ser salvo, do que gostar de mim e do inferno. Amém. Precisamos entendermos, parar de brincar. Eu disse aqui ontem e vou voltar a dizer: não vai fugir muito do assunto, mas nós estamos brincando de ser crente nessa. Eu estava trabalhando essa semana, ontem, quinta-feira, se eu estou enganado, de noite, eram umas 8 horas da noite, me chamou para buscar o pessoal que estava lá no bairro das Américas. E eu fui buscar lá, quando eu cheguei,